Capítulo 1005, Escolha de Lin Ming. Tradução. Ciberrevisão. Ed Padrim. Nós já escolhemos, senhor mensageiro. Xiao Shaobai disse. Ele estava satisfeito com sua própria escolha de totem. Embora seja pouco lamentável que sua escolha não pudesse ser comparada com o selo real celestial de 100 pés, sua escolha combinava mais aos seus conceitos. Pode ser considerado aceitável. Então fale qual você escolheu. Depois de ter feito a sua escolha, você não poderá mudá-la, por isso pense bem em sua decisão. O mensageiro de manto preto disse sem expressão. Reportando ao senhor mensageiro, este discípulo escolheu o céu flamejante de 90 pés. Xiao Shaobai falou em voz alta. O céu flamejante de 90 pés tinha 90 pés de altura, então parecia apenas 10 pés menor que o selo real celestial de 100 pés. Mas, a verdade é que o céu flamejante de 90 pés tinha a forma de um retângulo e tinha apenas 20 pés de largura. Assim, ele tinha menos de um quinto do tamanho do selo real celestial de 100 pés. Mesmo assim, o céu flamejante de 90 pés veio do nono patriarca do clã de Fênix Ancestral. Esta pessoa foi chamada de céu flamejante, e ele tinha uma história extremamente grandiosa e famosa dentro do clã de Fênix Ancestral. Quando Lin Ming esteve na cidade secular da Fênix, totem céu ardente que ele meditou também veio dessa pessoa. Naquela época, Lin Ming não possuía a capacidade de perceber as pedras do caos, assim ele deu um passo atrás e solicitou o próximo melhor totem de pedra, o totem céu flamejante. O céu flamejante de 90 pés e o totem céu flamejante ambos eram obras criadas pelo patriarca céu flamejante. Mas, o totem céu flamejante na cidade secular da Fênix registrou apenas os conceitos mais preliminares das leis do fogo. Quanto a céu flamejante de 90 pés, tinha gravado nele os primeiros 8 níveis da leis do fogo. Os mistérios inerentes eram muito superiores. Claro, isso era de se esperar. O céu flamejante de 90 pés era 1800 vezes maior do que o totem céu flamejante da cidade secular da Fênix. Tudo bem. O céu flamejante de 90 pés. O mensageiro de manto preto registrou a escolha de Xiao Shaobai em um pergaminho de jade e depois se virou para Lin Ming. Lin Ming, que escolha você fez? Quando o mensageiro de manto preto fez essa pergunta, os olhos de todos se voltaram para Lin Ming. Eles queriam ouvir qual ele escolheu. Na sua opinião, Lin Ming e Xiao Shaobai tinham talentos semelhantes, mas Lin Ming estava mais orientado para o combate real, e Xiao Shaobai estava orientado para a compreensão das leis. Originalmente, com Yan Yuer aqui, ninguém se importaria tanto com Lin Ming. Mas agora que Xun Jiun e Sun Baixin haviam feito uma aposta, essa aposta levou Lin Ming à crista das ondas. Lin Ming está em apuros. O melhor, selo real celestial de 100 pés foi tomado por Yan Yuer. Qualquer coisa que ele escolher será apenas sobras. Sim, mas é assim que as coisas são. Quem deixou Yan Yuer ter a linhagem perfeita da Fênix Ancestral? Eu acho que Lin Ming vai escolher o Dao Celestial Extremo. Ele tem 120 pés de altura e 15 pés de largura. É parecido com o céu flamejante de 90 pés. Já que foi o Senhor Xiao Daoji que criou, também é um trabalho de alta qualidade. Eu também acho. Vários discípulos discutiram entre si. Neste momento, Lin Ming finalmente abriu a boca para falar. No entanto, ele não declarou sua escolha diretamente. Primeiro ele perguntou ao mensageiro de manto preto. Senhor mensageiro, tenho uma pergunta. Se eu escolher os totens que ninguém mais escolheu, posso escolher mais de um? A pergunta repentina de Lin Ming deixou todos os artistas marciais presentes atordoados. Qual era o significado disso? Lin Ming queria escolher totens que ninguém mais tivesse escolhido? A torre de totens da estrela espiritual flamejante tinha uma coleção incomparavelmente rica de totens. Havia muito mais totens do que discípulos presentes, isso sem dúvida. Mas aqueles totens que ninguém escolheu não se originaram dos patriarcas do clã da Fênix Ancestral, mas das mãos de anciões. Um verdadeiro ancião do clã da Fênix Ancestral estava no mesmo nível do mestre do palácio de uma filial. Era certo dizer que havia muito mais anciões do que mestres do palácio. Isso aconteceu porque a sede do clã de Fênix Ancestral tinha um grande número de anciões de mérito, anciões disciplinares, anciãos superiores e todos os outros tipos de anciãos.
Quando combinado com os 72 mestres do palácio, havia mais de 100 anciãos. Alguém poderia olhar o número para ver qual era a diferença de força entre um patriarca e um ancião. O clã de Fênix Ancestral tinha um único patriarca, mas havia mais de 100 anciões. O clã de Fênix Ancestral existia por incontáveis dezenas de milhares de anos. Quando todos os anciãos passados e os presentes eram somados, eles tinham que ser contados com 10.000 como a unidade base. Destes anciãos, muitos deixariam para trás totens antes de morrerem. Esses totens certamente não poderiam se comparar com o feito pelo patriarca. Assim, a maioria deles era usada por artistas marciais dos reinos inferiores, e somente os de maior qualidade seriam mantidos nas torres de totens do reino dos deuses. É claro que as chamadas totens da mais alta qualidade ainda não podiam competir com aquelas como o céu flamejante de 90 pés. Então, quando Li Ming fez essa pergunta de repente, o mensageiro de manto preto e os outros discípulos ficaram extremamente chocados. O que Li Ming está tentando fazer? Ele vai esperar até que todos os outros discípulos tenham escolhido antes de escolher novamente. Como poderia ser isso? Você acha que ele é um idiota? Mesmo que 100 desses totens de baixa qualidade sejam combinados, ele ainda não seria igual a um único totem de alta qualidade. As palavras de Li Ming deixaram todos os discípulos coçando as cabeças. Até mesmo Yan Yuer ficou intrigada quando ela olhou para Li Ming. Que tipo de truques esse sujeito está tentando usar? O mensageiro de manto preto ficou um pouco surpreso ao olhar para Li Ming. Então ele gentilmente sorriu e disse com algum interesse: se você escolher os totens que ninguém mais escolheu, então eu vou permitir que você escolha vários. Ótimo! Obrigado, senhor mensageiro, pela ajuda. Este discípulo escolheu 4 totens. Eles são respectivamente: Pedra do Caos número 1 do Mundo Atlas, a Pedra do Caos do Yin Yang. Pedra do Caos número 2 do Mundo Atlas, a Pedra do Caos dos Anos Infindáveis. A Pedra do Caos número 3 do Mundo Atlas, a Pedra do Caos do Universo Espacial. A Pedra do Caos número 4 do Mundo Atlas, a Pedra do Caos dos 5 Elementos. A voz clara de Li Ming se espalhou por todo o público. Por um tempo, uma mortalha de atordoamento silencioso caiu sobre toda a multidão. Todos os discípulos ficaram em silêncio. Li Ming listou 4 totens em um único fôlego, e todas eles eram pedras do caos. As pedras do caos sempre foram em grande parte ignoradas no julgamento de fundação da Fênix Ancestral, e raramente havia qualquer desafiante que as escolhesse. Mas, ainda havia uma pessoa ocasional, e essas pessoas tendiam a ser as potências do reino da transformação divina no nível de Bai Daohong e Lu Xiaoyun. Eles já haviam meditado nos outros totens muitas vezes, e era difícil fazer outras descobertas. Só então eles escolheriam uma pedra do caos na esperança de obter algumas inspirações e fazer um avanço. Mas agora, um discípulo júnior realmente escolheu as pedras do caos e, além disso, ele também escolheu 4. Isso simplesmente nunca aconteceu antes. No que Li Ming está pensando? Na verdade, ele escolheu 4 pedras do caos, e ouvindo seus nomes: Pedra do Caos do Yin Yang, Pedra do Caos do Universo Espacial, Pedra do Caos dos Anos Infindáveis e Pedra do Caos dos 5 Elementos. Apenas o último, Pedra do Caos dos 5 Elementos, tem alguma coisa a ver com as leis do fogo. Ele está planejando perceber as leis do fogo através da Pedra do Caos dos 5 Elementos. Isso era o que todos os artistas marciais presentes estavam pensando. Até mesmo Bai Daohong e Lu Xiaoyun não tinham certeza do que estava acontecendo. Os olhos de Yan Yuer eram redondos como pratos. Ela não achava que Li Ming faria essa escolha. Quanto a Xiao Xiaobai, que havia entrado na torre de totens com Li Ming, ele estava olhando para Li Ming com uma expressão surpresa, como se estivesse tentando dizer: você está brincando comigo aqui. No entanto, mesmo que ele abrisse a boca, nenhuma palavra saía. Ele ficou sem palavras. Ele já havia mencionado esse ponto para Li Ming, e como essa era a escolha que Li Ming havia feito, ele naturalmente não podia dizer mais nada. Aqueles que caminhavam pelo caminho das artes marciais respeitavam e admiravam mais os personagens com grandes ambições e determinação. As leis dentro das pedras do caos eram indefinidas e misteriosas, sem qualquer conteúdo específico.
Para fazer uma analogia, os totens deixados para trás por todos os patriarcas anteriores do clã da Fênix Ancestral poderiam ser considerados manuscritos de artes marciais extremamente raros e detalhados. Mas, as pedras do caos representavam um esboço geral de cada manuscrito de artes marciais que existia no mundo. Se alguém nem sequer aprendeu artes marciais, mas quisesse ver o esboço geral de tudo, esse tipo de abordagem fazia até mesmo Sun Baixing franzir as sobrancelhas, e Sun Baixing era quem mais confiava em Li Ming. Ele simplesmente não entendia o raciocínio de Li Ming por trás de tudo isso. Li Ming, você sabe o que está fazendo? Essas pedras do caos são normalmente para as potências do Reino Lorde Divino meditar, e isso apenas ocasionalmente. Nós cultivamos as leis do fogo, e as leis dentro das pedras do caos são simplesmente muito gerais e misteriosas. Mesmo se você meditar nelas por um longo tempo, você ainda não será capaz de aprender muito delas. Você só poderá usá-las como ponto de referência. Você é um discípulo novato aqui pela primeira vez, então você tem uma vantagem dentro da Torre de Totens. Você não notou que até mesmo Bai Daohong e Lu Xiaoyun têm uma prioridade de escolha menor do que você? Esta é a sua oportunidade mais preciosa. Se você perder esta chance, então da próxima vez que você vier aqui, você não será mais um discípulo novato, e será mais difícil escolher um totem que você queria. Eu sei que você não se sente bem por não poder escolher o selo real celestial de 100 pés, mas o Dao Celestial Extremo também é uma ótima escolha. Muitos discípulos que querem meditar nesse totem nunca têm a chance de fazer isso. Sun Baixing enviou uma transmissão de verdadeira essência para Li Ming, preocupado sinceramente com ele. Li Ming sorriu fracamente e respondeu como uma transmissão de som. Agradeço ao Sr. Sun pelo conselho, mas desde que fiz minha escolha, naturalmente tenho confiança em mim mesmo. Bem, tudo bem. Sun Baixing pensou em dizer outra coisa, mas balançou a cabeça. Pensando nisso, até agora, tudo que Li Ming fez ou disse tinha um objetivo claro por trás. No passado, quando ninguém acreditava nele, ele ainda saiu vitorioso. Talvez ele também tivesse uma razão especial dessa vez. Quando Sun Baixing pensou isso, ele não impediu mais Li Ming. Ele apenas ordenou a ele: coloque o seu melhor nisso. Esse discípulo entende. Na praça da Torre de Totens, o mensageiro de manto preto esperou pelo tempo de 20 respirações. Ele olhou significativamente para Li Ming e disse: Li Ming, você determinou sua escolha? Depois de ter feito isso, você não poderá mais alterá-la. Não se arrependa da decisão que você tomou. Este discípulo escolheu. Bom, então vou anotá-las. O mensageiro de manto preto floresceu um pincel e desenhou uma marca de selo em um pergaminho de jade. O terceiro grupo de pessoas a entrar na Torre de Totens, Bai Daohong e Lu Xiaoyun. Entre os talentos do mesmo nível, os discípulos júniores foram os primeiros. O mensageiro de manto preto usou esse método para mostrar tacitamente que Li Ming e Xiao Shaobai estavam no mesmo nível que Bai Daohong e Lu Xiaoyun. Mas Yan Yuer era outro nível mais alto que eles. Bai Daohong e Lu Xiaoyun rapidamente voaram para a Torre de Totens e fizeram suas escolhas. Depois deles foi o Yanguang. O Yanguang foi o único artista marcial da destruição da vida das 9 mortes do Palácio Grito da Fênix. Além disso, ele também era um artista marcial das 9 mortes com 4 camadas celestiais. No Palácio Grito da Fênix, ele ficou em segundo lugar, perdendo apenas para Li Ming dentro do grupo de discípulos júniores. Todos os outros gênios que eram superiores ao Yanguang não eram mais discípulos júniores. Depois de Yanguang, os discípulos sêniores no reino da transformação divina das 9 mortes foram escolher. Todos lentamente filtraram para dentro e para fora. Demorou um dia e uma noite para os discípulos dos 3 palácios completarem suas escolhas. Muito bem. Todos os discípulos terminaram suas escolhas. Deste ponto em diante, vocês podem cultivar livremente. Quer sejam nos 18 infernos de chamas ou na Torre de Totens, você pode fazer o que quiser. Daqui a 2 anos, testaremos seus resultados finais. Este julgamento de fundação é dividido em 2 aspectos.
Um deles é os 18 infernos de chamas, que testam sua compreensão das leis e conceitos, e outro é a matriz ilusória do deus do combate, que testa suas proezas de combate reais. Aqueles com extraordinários resultados nos testes podem obter recompensas da sede do clã de Fênix Ancestral. Chamas elementais, pílulas de grau superior, artefato santo de grau superior, sangue de coração da Fênix, sangue de pluma da Fênix e até mesmo sangue de coroa da Fênix e artefatos santos transcendentes. Contanto que você tenha a capacidade, tudo é seu para você pegar. Agora, todos vocês estão dispensados. Cultivem como quiserem.